Todos estão me ouvindo? O som tá ok? Tá bem tranquilo, professor. Tá. Tirando a câmera que tá com problema, tá? Então, eu vou começar fazendo uma revisão, tá? Só para a gente relembrar uns detalhezinhos da linguagem Scheme que a gente começou na semana passada. Então, para quem não teve na aula passada, foi a nossa 9ª aula. A gente começou com o paradigma de programação funcional. Hoje é a continuação, que é a nossa aula 10. Tá? Então, vou lembrar algumas coisinhas que a gente viu semana passada. O paradigma de programação funcional é baseado em funções matemáticas, não é o que a gente conhece como uma função tradicional, não é um método do tipo função. Eu crio um método, que é uma função, e essa função retorna um valor. É uma função que retorna um valor, sim, mas a gente constrói ela baseada no modelo de uma função matemática. Outro detalhe que nós vimos, que todas as expressões, tanto aritméticas quanto lógicas, elas têm a notação que a gente chama de prefixada, que é usada em calculadora científica da HP, e também é chamada de notação polonesa. Então, a gente sempre coloca o operador na frente e depois o que eu quero fazer. Isso vale, então, para as operações aritméticas, mais, menos, vezes, e também para a parte lógica, e, ou, maior, menor. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente relembrar. Eu quero fazer 2 mais 3, eu tenho que fazer mais 3, 2, ou mais 2, 3, tanto faz. 5 vezes 6, vezes 5, 6. Quero perguntar se x é maior que y. Primeiro o maior, x e y. Quero usar o operador e. X maior que y e x maior que z. O e vai na frente, o maior na frente, x maior que y e x maior que z. Outro detalhe da linguagem Scheme que a gente está usando, que é um dialeto da linguagem Lisp, tudo tem que abrir e fechar parênteses. Tá? Então, algumas linguagens a gente estuda, tem que botar ponto, algumas vai ponto e vírgula, algumas abre chave e fecha chave, aqui tudo é dentro de parênteses. Não tem comando de repetição, toda repetição é feita por meio de recursão ou recursividade. Na aula passada a gente fez um exemplo no final da aula que era uma função para calcular o fatorial, que é uma das mais comuns que a gente estuda quando faz recursão. Então, para vocês verem como fazer a repetição no Scheme. Uma linguagem funcional, não importa se é Scheme ou não, qualquer linguagem baseada em funções matemáticas, ela tem um conceito importante chamado transparência referencial, que significa que ela não possui nenhum tipo de efeito colateral. O que é efeito colateral? Eu crio um método e se a linguagem permitir, por exemplo, que eu use variáveis globais, o meu método pode alterar o valor de uma variável global, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui de função matemática, não existe variável global, não existe em passagem de parâmetros por referência, nada disso. Então, não tem como nenhuma função matemática receber um valor e alterar aquele valor que saia do escopo da própria função. Então, a gente chama isso de transparência referencial. Nesse tipo de linguagem, não tem como eu causar algum problema fora daquele escopo da minha própria função. Isso significa, então, que não existe nenhum tipo de efeito colateral na execução da função. Nós não temos atribuição de valores a variáveis, então não existe um comando de atribuição. A recebe tal valor, isso não tem como fazer, eu só consigo passar valores para os argumentos no momento que eu quero aplicar a função. Um programa é um conjunto de definições, onde eu vou colocando as funções que eu quero criar, posso criar várias funções no mesmo programa, e a execução é a aplicação dessas funções. Quando eu executo, eu estou aplicando uma função. A variável, na verdade, como ela não tem uma atribuição de valores, por o Scheme ela é chamada de um símbolo. Se eu tiver uma função que tem vários argumentos de entrada, não existe nenhum símbolo para separar um argumento do outro, é só espaço. Essa questão de espaço tem que tomar um cuidado, né? Por exemplo, eu quero perguntar se alguma coisa é igual a n. Eu tenho lá uma variável n e eu quero usar igual n. Se eu colocar igual n junto, sem espaço, o Scheme vai entender que eu criei um símbolo chamado igual n. Se eu quero perguntar se o n é igual a alguma coisa, eu tenho que botar igual espaço n. O espaço não faz diferença nos parênteses. Eu abri parênteses, tem que ter espaço depois ou não, isso não faz diferença. Mas quando eu uso os argumentos e os operadores, mais o operador de igualdade, o operador maior, se eu não colocar espaço, eu juntar com o argumento,
o schema entende que eu criei um símbolo misturando aquele caractere da expressão aritmética ou da expressão lógica junto com o argumento que eu estou usando. Essa linguagem é case sensitive, como várias outras que a gente estuda também. Então, se eu tiver, por exemplo, um x maiúsculo, ele é diferente do x minúsculo. Eu crio um argumento x maiúsculo, depois eu uso dentro da função minúsculo. Ele vai entender que são dois argumentos diferentes. A linguagem scheme, que é a que a gente está usando, a gente escreve scheme, mas a gente lê scheme, é um dialeto do Lisp, uma versão dessa linguagem Lisp, e a gente está usando ali no Replit um interpretador chamado Biva Scheme. Então, lá no Moodle eu coloquei para vocês a referência do e-book da nossa disciplina, que tem um capítulo sobre o paradigma funcional, e tem também uma apostila com os principais comandos do Biva Scheme. Quando eu abro no Replit, se eu não abro o Biva Scheme, pode ser que alguns comandos que eu uso não vão funcionar, porque não estão naquele dialeto, tá? Então, algumas coisas podem estar diferentes. O Scheme tem algumas funções primitivas, que são como se fossem comandos, que a gente chama de statements, mas no paradigma funcional a gente não chama de um comando. Então, aqui tem alguns deles, né? Até alguns a gente usou na semana passada, por exemplo, o comando print, para eu imprimir alguma coisa na tela. Também pode ser display. Nós usamos aquele comando eq e o ponto de interrogação. O eq é de equals, que é igual. Eu uso o eq quando eu quero testar uma string, quando não é um número. Por exemplo, tem ali o sqrt, que é para retornar a raiz quadrada. Então, lá no Moodle eu coloquei um linkzinho ali com um arquivo onde tem vários comandos do Scheme. Eu quero ver que tipo de outros comandos existem, eu quero saber se tem um comando para calcular o seno, tangente, porque como tem muitas funções matemáticas, tem várias primitivas já prontas que a gente pode usar, então vocês podem consultar lá também, tá? Então, aqui para a gente iniciar, só para relembrar um pouquinho, né? Aí eu vou abrir, então, o Replit. Todo mundo está enxergando a tela do Replit? Ok? Então, aqui, uma coisa também que às vezes a gente está escrevendo, como tem inteligência artificial aqui no código, à medida que a gente vai escrevendo, vai aparecendo alguns códigos já prontos, né? Então, se vocês quiserem desabilitar, só vir aqui embaixo, onde tem o AI, aqui, ó, e tem um botãozinho de Enable aqui, ó. Então, se vocês não quiserem, para não ficar aí completando à medida que a gente vai digitando, a gente pode desabilitar aqui, tá? A ideia, então, é fazer os exercícios que eu deixei para vocês no final da aula passada, que foi a lista de exercícios 6. Antes de começar os exercícios, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para a gente ver definição de função, aplicação da função e composição da função, que são as três formas de programar quando eu falo em paradigma funcional. Crio uma função, aplico ela, que é executar, e eu posso combinar funções, fazer as composições, usar uma função dentro da outra, funções que eu já tenho, que é chamada composição. Então, eu tenho basicamente três passos, né? Criar a função, aplicar a função que é executar e compor a função quando eu começo a colocar mais de uma função que eu já tenho pronta dentro do meu código. Todas as funções eu começo com define. Lá no Python, por exemplo, eu crio uma função, eu coloco def, né? Aqui no schema eu escrevo define. Tem que estar sempre dentro de parênteses. Eu crio um nome para a minha função. É bem demorado. Fica me ajudando, bem lento. Por exemplo, vou criar uma função que eu vou chamar de duplo. Duplo é o nome da função e eu vou colocar um argumento. O argumento não é uma variável, mas é como se fosse, né? Eu vou criar ali um nome para esse meu argumento. Vou chamar, por exemplo, de x, tá? Então, eu coloquei define, abrir parênteses, o nome da minha função, e depois a lista de argumentos só separados por espaço, só tem um argumento. Toda função tem que abrir e fechar, então eu tenho o abrir o define, e aqui eu tenho que fechar define. Não precisa fazer numa linha abaixo, nem alinhar as colunas. O paradigma funcional, ele entende que eu terminei uma função quando eu fechar todos os parênteses correspondentes. Então, se eu quiser ir colocando tudo na mesma linha, isso não faz diferença. Então,
Aqui é só para ficar um pouquinho mais claro. Ah, eu quero que a minha função duplo só multiplique o valor de x por 2. Como eu vou escrever na notação pré-fixada, eu vou ter que botar a multiplicação primeiro, e aí fazer 2 vezes x, por exemplo. Tá? Então, eu criei uma função, chamei ela de duplo, ela recebe um argumento que é o x, coloquei minúsculo, a função vai retornar 2 vezes o x, na notação pré-fixada. Vou executar aqui no run, vai abrir a janelinha aqui, ó, do interpretador. Lembrem que eu estou usando o Beaver Scheme, que é esse símbolozinho aqui do Lambda, tá? Ó, interpretador Beaver Scheme, que é o dialeto que a gente está usando. Aí eu posso aplicar a função. O que é aplicar a função? Eu vou chamar a função. Tem que abrir o parênteses, colocar o nome da função. Por exemplo, eu vou colocar o nome da função duplo e vou colocar um valor qualquer para testar. Ó, duplo 4. 4 vezes 2, 8. Eu posso colocar na minha chamada da função também qualquer tipo de expressão, desde que eu escreva a expressão na notação prefixada. Por exemplo, duplo, dificuldade, duplo, abro parênteses, e vou usar uma expressão aqui, ó, mais 5, 2. Eu vou somar 5 mais 2, aí eu vou ter que fechar 2 parênteses, porque eu abri um parênteses para a expressão 5 mais 2 e abri o parênteses do duplo. Não sei, então, escrevi errado. 5 mais 2 é 7, duplo de 7, 14, tá? Então, aqui eu tenho a chamada definição da função, aqui eu fiz a aplicação da função. Aí eu vou criar uma outra função aqui no mesmo código, fazer uma nova função, vou chamar, por exemplo, de teste, ela recebe um argumento que é num, tá? Tanto faz se vocês querem usar o argumento com letra maiúscula, letra minúscula, lembrem que depois tem que usar sempre igual, porque ele diferencia, né? Então, criei uma outra função, e agora eu vou fazer uma composição, uma combinação. Eu vou usar uma função que eu já tenho dentro dessa nova função. Então, eu já tenho a função duplo, eu vou criar agora essa função teste e vou chamar aquela função que eu já tenho. Por exemplo, vou fazer aqui uma operação aritmética. Ó, eu estou fazendo a chamada da função duplo, passando o argumento num, e aí esse resultado do duplo eu quero multiplicar por 3. Então, quando eu chamar a função teste, eu estou fazendo uma combinação, eu estou usando também a outra função que eu já tinha feito antes. Então, essa é a terceira possibilidade, né? Criar funções, aplicar as funções que é a execução, que a gente fez aqui nessa janela do console, e aqui, então, agora eu criei uma função usando uma função que eu já tinha. Como eu estou usando o interpretador, e eu fiz uma modificação no código, eu tenho que parar a execução aqui no stop, e executar novamente, então, para ele reconhecer esse código novo que eu fiz. Agora eu posso usar tanto a função duplo quanto a função teste. Por exemplo, eu vou chamar a função teste, vou passar um número qualquer, por exemplo, teste do número 5. 30. Teste do número 5 vai fazer o duplo de 5, que é 5 vezes 2, que é 10, e vai multiplicar por 3. 10 vezes 3, 30. Tá? Aí aqui, essa composição ou combinação de funções, eu posso fazer dentro do código, nessa parte aqui, ou aqui mesmo na aplicação. Por exemplo, eu posso misturar aqui na aplicação. Ah, eu quero chamar a função duplo e eu quero chamar a função teste de um número. O que tem que lembrar? Todo parênteses que eu abro eu tenho que fechar para ficar correspondente, né? E sempre executo o parênteses mais interno primeiro. Então, primeiro ele vai fazer ó, teste com o argumento 2. Depois ele vai fazer o duplo. Tá? Então, ele vai fazer primeiro esse aqui, ó, teste de 2. Depois vai fazer o duplo disso, ó, teste de 2. Vai fazer duplo de 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Aí eu apliquei o duplo sobre esse 12, 12 vezes 2, 24. Então, eu posso fazer várias combinações. Duplo do teste, teste do duplo, duplo do duplo. É só ir misturando, né? Que a ideia da programação funcional, de eu trabalhar com essas funções matemáticas, é facilitar o que a gente chama de programação modular. Eu crio um módulo, que é uma função, e eu vou usando essa função em vários lugares e posso ir combinando elas, desde que eu passe os argumentos corretamente, tá? Tudo ok por enquanto? Todo mundo relembrou um pouquinho da aula passada? Tudo em ordem? Podemos continuar? Ok. Então, eu tinha deixado para vocês uma lista de exercícios. Tem duas listas lá no Moodle, tá? A da semana passada, que era a 6, e depois tem uma dessa aula, que é a 7, que são exercícios bem parecidos. E eu vou, então, corrigir esses que eu deixei no finalzinho da aula passada, que é a lista número 6, tá? Aqui, por exemplo, ó, no exercício 4, ó, eu dei uma dica. Isso aqui é um algoritmo que a gente estuda quando faz as disciplinas de lógica de programação, que era para usar duas primitivas que existem no Scheme, que é o quotient e o reminder. Essas primitivas aqui, elas funcionam em algumas versões do Scheme. Nessa versão do Biva, o quotient é o div, que é a parte inteira da divisão, e o reminder é o mod, que é o resto da divisão, tá? Então, dependendo da versão do Scheme, eu uso quotient ou div, e reminder ou mod. Então, vamos começar aqui pelo primeiro exercício, que é bem simplesinho, né? Como se fosse a gente começar a fazer um algoritmo que pede uma função que, a partir de dois números, escreva qual é o maior, tá? Bem simples. Eu posso fazer um if. Se o primeiro número é maior que o segundo, então o número 1 é maior, senão o número 2 é maior. Posso fazer usando o comando conditions, que é o cond. Aí eu posso testar se o primeiro é maior que o segundo, ou o contrário, porque eu posso passar o argumento colocando o número 1 como maior, ou o número 2 como maior. Posso testar se os dois são iguais. Então, tem várias formas de fazer. A gente pode fazer mais simples ou um pouquinho mais detalhado, tá? Depende de como vocês preferem fazer. Posso fazer nesse mesmo código que eu fiz aqui, posso apagar esse código, não tem problema, né? Porque esse aqui é só um teste que eu tinha feito antes. Então, eu vou criar aqui uma função, ó, define, e vai testar o maior de dois números. Vou chamá-la de maior, e vou colocar dois argumentos quaisquer. A e B, x e y, número 1, número 2, ó, vou botar número 1 e número 2. Abri o define, lembrem que tem que fechar, né? Então, abro o define, aqui eu estou fechando o define, abri o nome da função, a função se chama maior, os argumentos separados só por espaço. Quando eu abro o nome da função e termino a lista de argumentos, eu fecho ali. Vamos supor que eu vou fazer com o comando cond, que é de conditions. Vou abrir um parênteses, abro o comando cond, fecho o comando cond. Cada condição no BivScheme, aí depende da versão do Scheme, tá? Algumas versões do Scheme, as condições são colocadas entre parênteses. No BivScheme, as condições são colocadas entre colchetes. Cada condição eu vou colocar dentro de colchetes. Então eu vou colocar uma condição testando se o número 1 é maior que o 2. Eu vou fazer um teste, por exemplo, 10 e 20. O 10 é maior que 20, então o meu primeiro teste é testar se o número 1 é maior que o número 2. O que eu tenho que lembrar? Notação pré-fixada, a expressão lógica vem na frente, né? Então, maior no 1, no 2. Eu estou perguntando se o número 1 é maior que o número 2. Se isso é verdade, o que eu quero fazer? Eu quero escrever alguma coisa, por exemplo, eu quero escrever print, o primeiro número é maior. Essa é uma forma de fazer. Eu quero escrever o número maior e quero botar o número do lado, que é o número 1, no caso, que no 1 é maior que o número 2. Eu posso fazer assim também, ó. O maior é... E botar o argumento ali. Então, tem várias formas de fazer, tá? Eu quero só escrever a mensagem, eu quero escrever a mensagem mais o argumento. Então, não é obrigatório, quando eu faço print, abrir e fechar parênteses, mas como aqui tem um argumento dentro, aí sim. Se fosse só uma mensagem, não precisa. Mas então, para facilitar, sempre que tiver argumento, tem que pôr, então é melhor colocar.
Aí eu fiz a primeira condição. Qual seria a minha segunda condição? Vou abrir e fechar o colchete também. Vou testar o contrário. Se, quando eu passar os argumentos, o número 2 for maior que o número 1. Maior que o número 1. E print, o maior, nesse caso. Lembrando que as strings em Scheme são com aspas duplas, né? É 1, 2. E aí o conditions, que é o comando conde, ele funciona como um select. A linguagem muda o nome, né? Eu vou fazendo. E se no conde é o else? O que seria o else? Seria a minha última condição. E aí vou colocar, nesse caso, então, os números são iguais. Ó. Os números são iguais. Terminei a minha função. Vou executar novamente, eu vou dar um stop aqui. Vou fazer um run. E vou aplicar a função. Como é que eu aplico a função? O nome dela é maior. Eu tenho que abrir parênteses, escrever maior e passar 2 argumentos. Então, por exemplo, maior entre 10 e 20. O maior é 20. Maior entre 45 e 12. Maior é 45. Se eu colocar dois números iguais, por exemplo, maior 5 e 5, os números são iguais, tá? Então, testei as nossas três possibilidades aqui, ó. Sempre quando eu vou aplicar, abro parênteses, coloco o nome da função que eu quero chamar e passo os argumentos um do lado do outro com espaço e lembro de fechar o parênteses. Aqui, como tem dois argumentos, né? Então, tenho que passar dois números cada vez que eu faço a chamada. Ok? Tudo ok? Nenhum problema? Como na hora que eu vou ali para o Replit, eu não vejo aqui a janelinha do Meet, tá? Então, se vocês colocarem alguma coisa, por exemplo, ali no chat, ou alguma reação aqui, eu não enxergo, tá? Então, se vocês precisarem, podem interromper no áudio, se vocês quiserem, tá? Então, esse aqui é o exercício 1, lá da lista número 6. Depois, tem um número 2. Escreva a definição de uma função que a partir de dois números escreva se são ou não são múltiplos. Também é uma coisa que a gente estuda quando faz aula de lógica de programação, começa a estudar algoritmos, né? A gente faz algoritmo para verificar se os números são pares, se são múltiplos. Então, para vocês relembrarem, eu fiz só um desenho aqui para a gente lembrar como é que eu testo se os valores são múltiplos ou não, tá? O que é múltiplo? Quando o número é divisível por outro. Por exemplo, 25 e 5 são múltiplos. Se eu dividir o 25 por 5, dá 5, vezes 5 dá 25, sobra 0. Então, eu faço a divisão, se essa divisão inteira der resto 0, é porque os números são múltiplos. Se eu quero extrair a parte inteira da divisão, eu uso o comando div, e se eu quero extrair o resto da divisão, eu uso o comando mod. O que eu tenho que lembrar? Na hora que eu for chamar a função, eu posso colocar, por exemplo, múltiplos 25 e 5. Mas eu posso digitar o contrário, múltiplos 5 e 25. E aí, se eu só testar, dividir o maior pelo menor, aí 25 e 5 são múltiplos. Se eu testar depois 5 dividido por 25, não vai dar, porque 5 dividido por 25 não vai dar resto zero. Tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado como é que eu quero montar a função. Se eu quero testar sempre só o maior dividido pelo menor, e aí pode não dar a resposta certa, ou se eu quero testar todas as possibilidades. Vou fazer testando as duas possibilidades, tá? Eu digito dois números, eu vou pegar
primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, porque eu posso ter digitado o maior na frente ou o maior depois. E aí eu vou usar o div, se eu quiser extrair a parte inteira, ou o mod, se eu quero extrair o resto. Nesse caso, o que me interessa é o resto, né? Eu vou dividir dois números, e me interessa saber se o resto é zero. Se o resto for zero, é porque eles são múltiplos. Então, posso fazer aqui no mesmo código ou não, tá? Como vocês quiserem. Eu vou criar, então, uma nova função. Vou chamar de múltiplos. Também recebe dois números. Vou usar os mesmos argumentos que eu usei antes. Pode ser qualquer outro nome que vocês quiserem dar também, tá? Então, criei uma função chamada múltiplos, que recebe dois argumentos. O comando conditions também. Lembre que nessa linguagem tem o if, daí o if só tem then e else, ele não tem else if, por exemplo. Se vocês quiserem múltiplas condições, tem que ser o conditions, que é esse aqui que eu estou usando. Vou abrir uma nova condição, por exemplo, eu vou testar se dividir o número 1 pelo número 2 dá resto zero. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso saber o mod do num1 pelo num2, ó. Então, se eu dividir o número 1 pelo número 2, o mod, que é o resto, eu quero perguntar se isso é igual a zero. Como tudo aqui eu escrevo na notação pré-fixada, o mod vai na frente e a pergunta se é igual a zero também. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou colocar igual, e depois da pergunta, o zero. Então, o que eu perguntei aqui? Ó? Se num 1, mod num 2 é igual a zero. Então, se o resto da divisão de número 1 pelo número 2 for igual a zero, significa que esses números são múltiplos. O que eu vou testar na segunda condição? Vou testar o inverso. Se o número 2 dividido pelo número 1, porque eu posso ter digitado o maior na frente ou o maior depois. Então, é a mesma coisa, igual, mod, só que é o mod do num2 pelo num1. Então, se eu pegar o número 2, dividir pelo número 1, e o resto for igual a zero, também são múltiplos. E o caso, que é o otherwise, que seria nenhuma das outras condições, que é o else aqui, né? Então, seria... esses números não são múltiplos. Vou dar um stop aqui e vou executar para ver se está correto. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho a minha telinha de console, né, onde eu estava fazendo os testes. Se vocês quiserem limpar, tem a lixeirinha aqui. Quando a gente começou, também comentei aqui sobre a inteligência artificial. Se vocês quiserem desabilitar aqui embaixo, onde aparece AI, bem na parte de baixo da tela, é só clicar ali no Enable para desabilitar, onde ele estava marcado. Eu já desabilitei minha IA aqui. Aqui a gente pode limpar o console, então, para não ficar esse monte de coisa que eu tinha feito antes, né? Aí eu fiz um novo trecho de código, vou executar novamente. E agora eu vou testar. Vou chamar, então, a minha função múltiplos. Por exemplo, vou testar aquele que eu tinha feito ali no exemplo, que era o 25 e o 5. 25 dividido por 5 vai dar resto zero, são múltiplos. Se eu inverter e colocar o número 5 na frente, 5 dividido por 25, se eu fizer essa divisão, não vai dar resto zero, mas como a gente fez o segundo teste ali, que é quando eu testo o 2 pelo 1, né, ó, também são múltiplos. Agora, por exemplo, se eu colocar o número 10 e o 13, 10 eu consigo dividir por 3, mas não dá resto zero. 10 dividido por 3 não são múltiplos. Ok? Tudo bem nesse segundo exercício? Tranquilo? Podemos continuar? Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo, tá? Então, nosso exercício número 3 também é um exercício de lógica de programação que a gente faz como se fosse um pequeno algoritmo, né? Um supermercado deseja reajustar os preços de seus produtos para mais ou para menos. Então, tem aumento ou diminuição, né? De acordo com os critérios mostrados na tabela abaixo. Escrever uma definição de função
que a partir dos valores do preço atual e da venda média mensal do produto, calcule o preço reajustado. Então, aqui a gente tem a entrada, eu preciso como entrada o preço atual e o valor da venda média mensal do produto, que são os meus argumentos, e eu tenho a saída, que é o resultado da função, né, que é o preço reajustado. Aí eu tenho as condições, ó. Se a venda média mensal é menor que 500 e o preço atual é menor que 30, aumenta em 10%. Se a venda média mensal é maior ou igual a 500 e menor que 1.200, aí tem mais uma outra combinação. Se o preço atual é maior ou igual a 30 e menor que 80, aí aumenta em 15%. Então, vamos fazendo aos pouquinhos aqui, tá? Eu vou escrever uma função que vai receber o valor do preço atual e da venda média mensal do produto. Então, eu vou criar uma função que vai receber dois argumentos. O nome que a gente quiser dar. Ah, eu não lembrei, na aula passada eu comentei sobre isso, se vocês quiserem colocar comentários, é ponto e vírgula, tá? Então, eu posso botar aqui, ó, exemplo de função da lista, exercícios 3, tá? Então, ponto e vírgula, ele coloca comentário. Então, vamos criar uma função. Eu estou fazendo um reajuste nos preços, né? Para mais ou para menos, vou chamar de reajuste. E eu tenho que passar dois argumentos como entrada, que é, vamos relembrar ali os argumentos, o preço atual e a venda média mensal do produto, tá? Então, não sei que nome eu vou dar, vou colocar, por exemplo, preço e venda, o nome que vocês quiserem colocar, tá? Aí eu tenho uma série de condições dentro daquela tabela. Vou abrir um conte. Vamos olhar a nossa primeira condição. Se a venda média mensal for menor que 500 e o preço atual for menor que 30. Então, eu tenho ali preço menor que 30, venda menor que 500. Ah, eu quero testar se a venda é menor que 500. Menor, venda, 500. E o outro teste é se o preço é maior ou igual, é menor que 30. Então, eu tenho dois testes para fazer. Vamos ver se são esses mesmos. Estão ali na tabela. Venda menor que 500, preço menor que 30. As duas coisas, né? A venda tem que ser menor que 500, venda menor que 500, preço menor que 30. Como é que eu faço um E? Eu criei duas condições, vou botar um E na frente. Então, eu vou abrir um parênteses, vou colocar AND, e vou fechar. Tá? Estou fazendo o quê? Venda é menor que 500, AND, e preço é menor que 30. Tudo isso aqui está dentro de uma condição do conditions que eu tenho que abrir e fechar o colchete. Ah, se isso aqui for verdade, ó, venda maior que 500 e o preço é menor que 30, eu tenho que devolver esse preço com mais 10%, 10% de aumento. Como é que eu faço para aumentar 10%? É uma forma matemática. Eu posso pegar o preço atual mais 10%, ou se eu multiplicar por 1,1, é a mesma coisa que fazer 10%. Então, eu posso facilitar meu código aqui, ó. Eu devolvo o valor do multiplicar por 1, meu preço vezes 1,1. Aí a nossa tabela, na segunda parte, está um pouquinho mais complicada, porque tem um E na venda
um E no preço também. E a venda mais tá? Mas é só eu montar a condição ali dentro. Então, eu quero a venda maior ou igual a 500, ó, maior ou igual, venda 500, e a venda tem que ser menor que 1.200. Menor, venda 1.200. Essa é uma condição. Aí eu montei um pedacinho da tabela, ó. Venda maior ou igual a 500, venda menor que 1.200 e tem um E, tem que fazer um AND. Então, eu vou ter que botar isso aqui dentro de um AND. E tudo isso aqui. Aí eu tenho a outra parte. E o preço maior ou igual a 30 e menor que 80. Aqui também tem um E, né? Eu tenho que E tudo isso aqui, né? Venda maior ou igual a 500 e menor preços, só que isso aqui tudo é um E maior, né? Tá tudo dentro de um grande E, porque eu vou juntar todas as condições. Então, aqui, ó, eu tenho que botar um AND de tudo isso aqui. E abrir um colchete, porque isso aqui é uma condição do conditions, e fechar o colchete aqui no final. Se tudo isso aqui for verdade, eu tenho que aumentar o preço em 15%. Para aumentar o preço em 10%, eu fiz vezes 1,1, 15% é vezes 1,15. Então, ó, vezes preço 1,15. Minha terceira condição possível ali, se o valor da venda é maior ou igual a 1.200 e o preço atual é menor ou igual a 80, daí eu tenho que dar um desconto de 20%, porque daí tem uma diminuição, não tem aumento. 20% de diminuição. Então, nós temos agora, se a venda é maior ou igual a 1.200, se o preço atual é maior ou igual a 80, isso aqui dentro de um E, por verdade, eu tenho que reduzir 20%. Eu poderia fazer preço menos o preço, os 20% desse preço, mas eu posso usar a mesma ideia que eu usei da matemática ali, que é fazer uma multiplicação. Se eu multiplicar por 0,8, é a mesma coisa que 80%, que é eu dar 20% de desconto. É o que pede ali que é diminuir 20% no preço, né? Então, aqui, para facilitar, ó, vamos ver se eu fechei os parênteses corretamente. Venda maior ou igual a 1.200, preço maior ou igual a 1.080, abriu e fechou. Aí, então, eu pego o preço e multiplico por 0,8. Vamos ver se não faltou nenhum parênteses aqui. Parênteses abriu o define, fechou o define. Abriu o conde,
faltou fechar o conde. Cada condição abre e fecha um colchete. Abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui. Aí eu tenho, ó, venda menor que 500, abriu e fechou parênteses, preço menor que 30, e, abriu e fechou e, preço vezes 1,1. Venda maior ou igual a 500 e venda menor que 1.200, isso tudo é um E, abriu e fechou. Preço maior ou igual a 30 e preço menor que 80, isso tudo também está dentro de um E, e isso aqui tudo está dentro desse E maior. Se tudo isso é verdade, aumento 15%, preço vezes 1,15. Venda maior ou igual a 1.200 e preço maior ou igual a 80, tudo dentro de um E, abriu e fechou aqui. 80%, que é 20% de desconto. Vamos ver se não tem nada errado. Então, para a gente testar, eu vou chamar a função, que se chama reajuste, vou passar o preço do produto e a venda média mensal. Vamos olhar um exemplo ali da tabela. Por exemplo, se a minha venda for menor que 500, se o preço for menor que 30, vai aumentar em 10%. Vamos testar para ver se está funcionando, então. E aí, vamos executar. Reajuste, preço e venda. Vou colocar um preço menor que 30 para a gente testar, por exemplo, custa 20, e uma venda menor que 500. Vendi 100. Tem que dar um aumento de 10%. Então, se o meu produto custa 20, 10% de 20 é 2. Ó, preço reajustado, 22. Ah, eu poderia escrever aqui, ó, a gente só mandou sair o resultado, ó, vezes preço 1,1. Eu podia fazer que nem o exemplo que a gente fez anterior aqui com print, ó. Print, o valor reajustado com 10% de aumento é, para ficar mais completinho. Aqui a gente só mandou a função responder, ó, o valor que saiu ali. Vamos testar um outro ali. Por exemplo, vou testar o último, ó, reajuste. Se o preço é maior ou igual a 80, vamos supor que o preço é 100, e eu vendi 1.500. Ó, o preço saiu 80, por quê? Venda maior ou igual a 1.200, eu botei 1.500, preço maior ou igual a 80, eu botei 100, fez 80% do preço. Eu dei 20% de desconto, ó. O preço era 100, 20% a menos, ele custa agora 80. Tudo ok por enquanto? Tranquilo? Tá bom. 4, eu sugeri que usasse quotiente reminder, mas aqui no BIVScheme a gente usa div e mod, tá? Também é um algoritmo que a gente costuma fazer quando estuda lógica de programação. Escreva a definição de funções que, a partir de um parâmetro ou argumento, tanto faz, né? Representando o tempo necessário para fabricar um produto expresso em segundos, mostre o expresso em horas, minutos e segundos. Eu fiz aqui só um desenho para a gente relembrar, que é uma coisa que a gente também estuda quando trabalha com exemplos de algoritmos, né? Que a gente trabalha com divisão inteira e resto. Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar como entrada um argumento de 3.725 segundos. O que eu tenho que lembrar, né? Eu quero pegar esse resultado aqui e eu preciso, então, converter em horas, minutos e segundos. Uma hora tem 3.600 segundos, e um minuto tem 60 segundos. Então, por exemplo, se eu pegar esse 3.725, que é o argumento de entrada, eu vou dividir por 3.600, que é o número de segundos que tem numa hora. Esse 1, que é a parte inteira, eu consigo extrair com o div. 1 vezes 3.600 dá 3.600, sobra 125. Esse resto, que é o 125, eu consigo extrair com o mod. 125 dividido por 60, que é quantos segundos tem um minuto, vai me dizer, então, quantos minutos eu tenho nesse tempo. Aqui no caso dá 2. 2 vezes 60. Esse 2 eu extraio com o div.
2 vezes 60, 120. 125 menos 120, sobra 5. Esse último 5 eu extraio com o mod. Então, por exemplo, se eu passar como argumento 3.725 segundos, a minha função matemática, o meu programa aqui em Scheme tem que responder que isso é 1 hora, 2 minutos e 5 segundos. Para eu fazer isso, ó, eu vou ter que usar o div 2 vezes e o mod também. Ó. Eu preciso pegar o mod aqui, no 125, e preciso pegar o mod aqui também quando eu quero pegar esse último 5. Então, é a aplicação tanto da função div quanto da função mod, usando o tempo em segundos, 3.600 para hora e 60 para minuto. Tá? Esse também é um algoritmo que a gente costuma fazer lá em lógica de programação, não sei se vocês lembram dele, né? Então, nós temos uma função, diz assim, ó, que a função vai receber um tempo em segundos. Então, vou criar aqui uma função, ó, define, colocar tempo, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? E o parâmetro de entrada são segundos. O argumento, né? Eu vou passar o tempo em segundos. Vou abrir e fechei a função. Não tem if nesse caso, não tem conditions, né? Eu tenho que fazer as operações. Ó. Então, eu vou fazer aquela primeira operação que eu coloquei aqui no slide, ó. Eu quero pegar o tempo em segundos, dividir por 3.600 e extrair a parte inteira. Eu quero o div do meu tempo em segundos por 3.600. Como é que eu vou fazer isso? Div, porque o operador vem na frente, né, que é a notação pré-fixada. O meu tempo em segundos está aqui, ó, nesse argumento segundos. E eu quero dividir isso por 3.600, que é o número de segundos que tem numa hora. Então, eu quero a parte inteira, né, o div, da divisão de segundos por 3.600. E eu vou escrever esse resultado na tela, que, nesse caso, é meu tempo em horas, né? O número de horas que eu tiver. Então, tempo em horas. Eu vou jogar na tela segundos div 3.600. Aí fiz o primeiro pedaço. O segundo pedaço, eu vou pegar o resto que sobrou, que no caso sobrou 125, e vou dividir por 60. Daí eu preciso usar o mod para pegar o resto e o div para fazer por 60. Na mesma operação eu vou ter que trabalhar com os dois. Eu quero mod e o div. Para eu poder fazer, então, o meu tempo agora em minutos. Aí eu vou pegar, então, quanto sobrou da divisão, mod segundos por 3.600. Aí eu dividi segundos por 3.600, a parte inteira é o número de horas, o que sobrou eu vou usar para dividir por 60. Eu vou pegar esse resultado e vou fazer um div com 60. Tá? O div vai lá na frente, porque a notação pré-fixada e o 60 vai aqui. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui o meu tempo em minutos. Então, mais um print. Abri o parênteses do print aqui e fechei aqui. Ó, tá? E a última parte, agora eu tenho que fazer esse último restinho aqui da divisão. Ó. É o que sobra dessa divisão de 125 por 60. É como se fosse o resto, que é o mod do resto, tá? É o mod do mod, é o resto do resto. É o que sobrar da minha divisão, que é o tempo em segundos. Então, aqui eu fiz ó, o div do mod, agora eu quero o mod do mod, que é o resto do resto. Ó, a mesma divisão que a gente fez aqui em cima, só que agora é o resto do resto. Ó. Segundos, mod 13.600, mod 60. Ó, resto do resto. Que é a última parte, que é o meu tempo em segundos. Vou testar para ver se não tem nada errado. Por exemplo, se eu colocar esse valor que eu usei aqui no slide, ó, 3.725 segundos, tem que responder 1 hora, 2 minutos e 5 segundos, que é o valor que eu tenho no exemplo aqui. Vamos ver se está funcionando.
Vamos executar. E fiz alguma coisa errada, vamos olhar o que eu errei. Abri e fechei, abri o print e fechei o print, abri o div, fechei o div. Abri o print, fechei o print, div, mod, div, mod. Abri o print, aqui tem um parênteses a mais, ó. Opa. Coloquei um parênteses aqui que não tinha. 2, fechei o print. Tá. Vamos executar de novo. Como é que eu faço para chamar a função? Tempo e um tempo em segundos. Por exemplo, ali eu usei naquele exemplo do slide 3.725 como tempo. 1 hora, 2 minutos, 5 segundos. Posso testar com outro valor. Por exemplo, se eu colocar 3.600 é 1 hora. 1 hora, 0 minutos, 0 segundos, porque ele já fechou aqui, né? Dividiu 3.600 por 3.600, deu 1 e já sobrou 0. Ah, eu não quero escrever quando for 0. Eu poderia colocar um if. Tá? Poderia fazer o cálculo. Ah, se o div mod segundos for igual a 0, então dá para a gente melhorar se quiser o código. Na lista 7 tem um parecido com esse, só que também usa div mod, mas o enunciado é um pouquinho diferente, tá? Tranquilo por enquanto? Então, o último exercício da lista 6 é um exercício com recursão. A gente fez na aula passada o do fatorial, esse aqui é um pouquinho diferente. Ó. Diz assim, ó, escreva a definição de uma função que conte a partir do número informado como parâmetro, que é o argumento, né, até chegar a 0. Então, por exemplo, se eu passar como argumento 5, é para contar de 5 até 0. Na verdade, está contando, não está contando para mais, está contando para menos, né? Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0 para. Enquanto não chegar a 0, mostrar o número correspondente. Quando a contagem chegar a 0, mostrar a mensagem encerrada. Como não tem comando de repetição no paradigma funcional, não existe for, nem while, nem nada disso, eu vou usar uma recursão. Sempre que eu uso uma recursão, eu tenho que ter uma condição de parada. Se eu não faço uma condição de parada, eu vou empilhando as chamadas e vai chegar um momento que vai dar o chamado Stack Overflow, né, que é o chamado estouro de pilha, porque eu vou empilhando as chamadas até um ponto que a memória não consegue mais espaço para fazer esse empilhamento, né? Então, qual é a minha condição de parada? Aqui diz assim, ó, quando a contagem chegar a 0, mostrar a mensagem encerrada. Então, essa é a minha condição de parada. Então, é uma funçãozinha bem simples, é parecido com o fatorial, um resultado, como é o caso do fatorial que a gente fez semana passada, só joga na tela um resultado que é um contador. Tá? Então, como não tem fora, eu vou fazer um contador usando recursão. Ah, eu vou chamar de conta, contador, não sei o que vocês quiserem colocar. Por exemplo, chamar de conta e vou receber um número qualquer, que é um argumento. Abri o define, fechei o define. Posso usar conde, posso usar if, tanto faz, vou usar um conde, mais bonitinho. Abro um conditions, aí eu tenho que fazer a minha condição de parada. Aí eu sei que a condição de parada é quando n for igual a 0. Então, vou abrir o colchete, igual n 0. Quando n for igual a 0, eu tenho que escrever na tela encerrado. Então, essa é a condição de parada. Enquanto não for a condição de parada, que é o else, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever o número na tela, então print no número, que é o n, e tenho que continuar contando. O que é continuar contando? É chamar de novo a função conta. Então, eu vou chamar o conta e vou passar um argumento. O que é o meu argumento? É o meu número menos 1. Se eu comecei, por exemplo, conta 6, eu 5, 4, 3, 2, então eu vou sempre passando como argumento o número menos 1. Eu faço menos 1, então,
menos N1. Volta e fica repetindo até que eu tenha uma condição de parada, que é essa aqui. Então, abri o conditions, fechei o conditions, cada condição abre e fecha um colchete, print n, abri conta, o argumento n-1, fechei o argumento, fechei a chamada, fechei o conde, fechei o define. Acho que está ok. Vamos interromper e vamos executar e testar. Eu vou chamar a função conta e passar um número, e ele vai ter que mostrar desse número até chegar em encerrado, que é quando o número chegar em zero. Ele vai contar de trás para frente. Então, por exemplo, conta 7. 7, 5, 4, 3, 2, 1, é encerrado. Então, passei um argumento, se o argumento é zero, mostra encerrado. Se não, escreve o argumento na tela, chama a mesma função, passando um menos 1. Aí eu passei o argumento 7, ele chamou com 6. Escreveu 6 na tela, chamou com 5. Escreveu 5 na tela, chamou com 4, até chegar no zero. Quando chegou no zero, encerrado. Né? Então, não esqueçam sempre da condição de parada quando tiver uma função recursiva. Tá? Então, essa aqui é a lista de exercícios que eu tinha deixado semana passada. E aí tem mais uma lista, que é a número 7, que tem alguns exercícios parecidos com esse aqui, para vocês treinarem. E antes da prova, mais no final do semestre, eu sempre costumo colocar o gabarito. Então, depois também eu coloco o gabarito para vocês lá no Moodle. Tá? Alguma dúvida por hoje? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. João Paulo, Oi, João. viu? Eu cheguei um pouco atrasado na aula e daí eu queria que tu dasse uma passadinha de novo bem rápido, só, na lista de exercícios da semana passada, no que tu fez na aula. Essa que eu estou corrigindo agora é a lista de exercícios que eu deixei semana passada, João. Tá, não, tudo bem, ok. Tu quer que eu reveja algum deles que faltou? Eu botei Eu não... para gravar e depois eu vou colocar a gravação lá no Moodle. Ah, tá, tudo bem, ok. Tá? Nessa aula de hoje eu corrigi todos esses da lista 6, tá? Então a lista 6 tem 5 exercícios, a gente corrigiu 5. Uhum. Ok? Ok, eu vejo depois o resto da aula que eu Tá. não... Eu vou. Agora eu baixo a apresentação, daí demora um pouquinho para processar. Assim que tiver gravado, eu coloco no meu canal e coloco o linkzinho lá no Moodle de vocês, tá? Ok, sem problema, professor. Desculpa atrapalhar a Alguém aula ficou com aí. alguma dúvida? Oi? Diga, João. Nada, desculpa atrapalhar a aula. Não, não atrapalhou nada, sem problema. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, tem uma lista ali para vocês fazerem, que dá para fazer a partir desses exercícios que a gente fez, que é a lista número 7, que tem uns bem parecidos ali. Inclusive, se não me falha a memória, o último da lista 7 é o fatorial, que é um dos que a gente fez na aula passada, que a gente até já testou, tá? E daí, na aula que vem, a gente volta a se ver presencialmente. A gente vai só fazer um fechamento do Scheme e vamos começar a matéria nova, que é programação em Object Pascal, que é a ideia Lazarus. Já tem material ali no Moodle também, tá? Então, se você não tem dúvida, uma boa noite para todo mundo. Eu já vou baixar a gravação e coloco no Moodle e no YouTube, tá? A Stephanie perguntou se eu fiz a chamada. Stephanie, nos dias que tem aula EAD, não conta a chamada, não te preocupa, tá? Ok? Então, deixa eu parar a nossa gravação. Boa noite, professor. Até mais. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Até semana que vem.